esperança nova no nosso coração, consolo para a nossa tristeza, alegria, Senhor Deus, nesse momento tão maravilhoso na tua presença, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, com a tua presença, inunda este local, Senhor Deus, a cada um aqui, Senhor Deus, que possa chegar diante da tua presença, encontrar graça e misericórdia, Senhor Deus, no teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por teu amor, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor se entregou, Senhor Deus, a sua própria vida por nós, mesmo não merecendo. Te amamos, te declaramos esta manhã o quanto o Senhor é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Muitas vezes a gente canta as músicas, toca as músicas de uma forma automática. E houve um momento que na minha vida eu estava sempre aqui do lado tocando e muitas vezes eu tocava simplesmente notas e meu coração às vezes estava tão vazio. Eu falava assim, nessa música eu falava assim, Deus, me perdoa porque eu perdi a essência da adoração que é o Senhor. Que essa música te possa declarar que maravilhoso é estar na presença de Deus, maravilhoso é louvar o nome dele, tudo que ele fez em nossas vidas. Amém?
acorda tarde, vai pro trabalho, e nem dá tempo de fechar a porta e sair para o trabalho. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente até perde o momento de estar buscando o Senhor, buscando a palavra, que a palavra é o alimento da nossa alma. E essa semana busquei bastante a presença de Deus. Na sexta-feira, quando eu estava ensaiando essas músicas, as 3 primeiras músicas eu não conseguia mais aguentar de tanta emoção, de tanta sentir o amor da presença de Deus na minha vida. E essa música fala: tua presença me traz segurança, me dá a paz que tanto preciso no meu coração. Tua presença me traz refrigério, fortaleza quando estou em aflição. Tua presença é meu maior anseio, a cada dia que eu conhecer-te mais, Deus. Tua presença me traz consciência que eu não poderia viver sem ti, Senhor. Você está convidando a igreja para cantar essa música junto com a gente. Vamos fazer isso direto. Filho, que você possa sonhar os sonhos de Deus, fazer a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E hoje ele faz material para as crianças. Às vezes acho que o material até é distribuído para outros países. E muitas crianças de fora do Brasil, daqui, têm conhecido a Deus
vendo o material que ele tem produzido. E ele fala que sonhar um sonho de Deus é maravilhoso. A maior alegria da vida dele. Que a gente possa reinar. Deus possa reinar na nossa vida todos os dias. Com a presença. Que você pode dirigir em oração? Amém, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo nosso respirar, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui hoje na Tua presença, Pai. Te agradecemos por conhecer do Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que a Sua vontade seja expressa aqui hoje, Pai. Abençoa a vida do Val, Pai. Dirige a vida do Val, dirige as palavras dele, Pai. Para que ele possa, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, passar tudo o que o Senhor tem para dizer para essa igreja hoje, Pai. Senhor, esteja também sobre todos os outros ministérios dessa igreja também, Pai, as crianças, o ministério japonês, Senhor, o ministério de boas-vindas, Pai. Esteja com todos nós, Pai. Assim é que nós te agradecemos, Pai. Te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, Pai. Hoje a nossa igreja, nós temos várias atividades durante a semana, nós temos vários encontros, nós temos grupos de conexão, nós temos reunião de oração das mulheres na sexta, nós temos outros grupos, teams, vários eventos acontecendo. Mas não existe, na minha opinião, esse tempo de domingo, junto com todos aqui, é um momento especial. Tá? É um momento que a gente separa, é um momento que a gente vem com tudo aquilo que nós passamos durante a semana, pode ser vitórias, pode ser fracassos, pode ser alegrias, pode ser dores, mas é um momento que nós separamos, nós preparamos, é um momento especial para a gente vir aqui adorar a Deus. Né? É muito bom ver sempre o rosto dos irmãos conhecidos, pessoas que
rotineiramente estão com a gente. É bom ver gente nova também. Eu queria dizer que todos são bem-vindos aqui. Nós somos felizes com a presença de todos aqui, tá? Ainda em função, ainda trazendo à memória aquilo que nós tivemos de uma data especial, a questão de 2 semanas atrás, o Dia das Mulheres, né? O dia que foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres, e aqui nós tivemos um evento também para adorar a Deus, pelas mulheres que nós temos aqui também, e também para buscar no Senhor o ministério das mulheres dentro do ministério dentro da nossa igreja, dentro do nosso contexto, seja de cada um de nós. Eu queria hoje aproveitar essa memória, aproveitar esse evento, isso que ainda está um pouco fresco na nossa mente. Eu queria ver uma personagem da Palavra de Deus, eu queria meditar na vida dessa personagem. É a história de Débora. Alguém chama Débora aqui? Não tem ninguém que chama Débora aqui hoje? Tá bom, nós temos Marias, montes de nome, mas não temos Débora hoje, tá? Mas nós vamos ver um pouco, eu queria compartilhar, dividir com vocês, meditar e ver o que Deus tem a nos ensinar, o que Deus tem para nos abençoar, trazer como refrigério, trazer como um incentivo na vida de tantos nós, homens como mulheres, através dessa história de Débora. A história de Débora está em Juízes, capítulo 4. Abram todos, por favor. Juízes é o 4º livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Depois nós temos Juízes. Nós vamos ler do capítulo 1 a 23. Alguém pode acender a luz aqui, por favor? Obrigado, Amanda. Juízes capítulo 4, do versículo 1 e 23. A história de Débora passa entre o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? Mas nós vamos concentrar um pouco mais naquilo que é narrado no capítulo 4. Juízes capítulo 4, do versículo 1 a 23. Alguém está sem Bíblia, está precisando? Tá, eu vou ler então. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete e Raguim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinuom, de Quedes e Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zamim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinuom, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete Raguim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos
os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cavou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é acessível, ela é de livre acesso a cada um de nós, ó Pai. Eu peço agora que nesse momento de adoração, nesse momento de louvar o Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito, o Senhor venha nos falar, o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos incentivar e desafiar através da história de Débora, Pai. Peço a tua direção, peço a direção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quando a gente vê uma história do Velho Testamento, a gente vê uma passagem do Velho Testamento, algumas questões a gente sempre tem que levantar em toda a passagem que a gente vê do Velho Testamento. Opa, desculpa um pouquinho só. Obrigado, Amanda. Algumas questões a gente levanta sobre a passagem do Velho Testamento. Primeira coisa que sempre que a gente vê uma passagem do Velho Testamento, a gente tem que lembrar do contexto histórico da época ou da passagem que nós estamos vendo. Tá? A história de Débora, ela acontece dentro do livro de Juízes. Tá? O livro de Juízes é um período em que acontece exatamente entre o final, começa exatamente no final do livro de Josué, mais preciso no capítulo 24, quando Josué, um pouquinho antes de ele falecer, de ele morrer, e um pouquinho antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida dele, Josué convoca todo o povo a um lugar, né, uma planície, e Josué ele traz o povo a lembrar de por que eles estavam lá. Josué lembra que eles saíram do povo, eles saíram do Egito, que eles viviam sobre uma opressão, uma perseguição no Egito, e eles estavam indo em direção à terra prometida deles, que era a terra de Canaã. E ele lembra também, ele fala a esse povo de Israel, que durante esses 400 anos que eles viveram no Egito, e durante os 40 anos que eles atravessaram o deserto, Deus foi fiel a ele, embora o povo de Israel, nesse período todo, ainda continuasse procurando os deuses pagãos. Né? Josué lembra que o povo de Israel, apesar da infidelidade dele, o
por seguir os outros deuses. Deus foi fiel a todo o povo de Israel, né, e conduziu em segurança até a entrada da terra de Canaã. E naquele momento, Josué ele chama todo o povo, e é justamente nessa hora que ele faz lembrar, ele faz o povo tomar uma decisão. Ele fala assim, olha, nós vamos a partir de agora entrar na terra prometida, que é a terra que Deus prometeu a vocês, que é a razão pela qual Deus tirou vocês do Egito e trouxe até aqui, e lá vocês vão encontrar vários outros povos com vários outros deuses. E hoje aqui Josué fala, olha, vocês têm que decidir a quem vocês realmente querem seguir. Se vocês querem seguir os deuses pagãos, os deuses que não são verdadeiros, ou vocês realmente querem seguir o Deus verdadeiro. E nesse momento tem aquela passagem que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se você quer seguir os deuses pagãos, decida agora. Agora, se você quer seguir o Deus verdadeiro, então decida agora antes de entrar nessa terra. Então, o livro de Juízes começa mais ou menos nessa passagem também. Josué lembra também, né, que quando eles entrarem e forem tomar posse da terra prometida, a terra que Deus reservou para eles, a terra que Deus preparou a eles, eles iriam encontrar vários povos lá. E a terra que foi dividida entre os 12 filhos de os 12 filhos de Jacó e de Israel, eles deveriam tomar posse. E quando eles chegassem nessas terras, eles deveriam tomar posse da terra por inteiro. Ele alerta e deixa bem claro que eles não deveriam confraternizar, eles não deveriam pactuar, eles não deveriam fazer amizade ou ter nenhum vínculo com o povo que ali já habitava. Porque Deus tinha reservado aquela terra exclusivamente ao povo de Israel. Infelizmente, não é isso que acontece, que a gente vê no começo do livro de Juízes. Quando as 12 tribos, os 12 filhos de Israel chegam para tomar posse lá, eles conseguem tomar posse de trechos de cada tribo. E eles, ao mesmo tempo, eles deixam, em cada divisão de terra, algumas pessoas continuam lá. Mas Deus havia deixado bem claro, disse, olha, vocês vão chegar lá, vocês têm que tomar posse por inteiro da região. Tá? Não façam amizade, não façam pactos, né? Pois lá vocês vão encontrar os filisteus, os moabitas, os cananeus. E quando vocês chegarem, vocês têm que tomar posse por inteiro. Israel não obedece, eles chegam, eles tomam a posse realmente, tá? Mas eles deixam alguns viverem lá com os seus deuses a quem eles já adoravam. Algumas lições que essa passagem deixa bem claro, tá? Quando Deus, aquilo que Deus fala na palavra de Deus, né? Aquilo que os preceitos, leis, mandamentos, aquilo que está escrito na palavra de Deus, Deus, ele deixa bem claro que é para a gente obedecer. E ele faz isso justamente para que a gente não tenha problemas depois. Se vocês verem depois, em toda a história do Velho Testamento, todos os problemas que o povo de Israel teve depois, foi porque eles não expulsaram todos daquela terra. Todos os problemas que eles tiveram de adoração a deuses estrangeiros, era porque eles deixaram alguns permanecerem nas terras junto com os deuses pagãos. Tá? Então, Deus sempre coloca os preceitos, as leis na palavra dele, não é porque Deus quer ser um Deus ditador, ou não é porque Deus quer somente criar uma série de normas ou de leis. Mas ele coloca justamente tudo aquilo que está na palavra de Deus para que a gente não tenha problemas depois. Porque a desobediência a Deus, depois, ele transforma em caos na nossa vida. Eu contei há muito tempo atrás da história do meu pai aqui. Né? E desde, assim, sempre que eu tenho, desde pequeno que eu tenho a memória dele, meu pai sempre foi uma pessoa fumante, ele sempre fumou, né? Até quase ao final da vida dele, ele fumou também. E os problemas que ele teve, bem mais tarde, depois de saúde, foi justamente
por causa que ele foi uma pessoa fumante. Os problemas que agravaram a saúde dele foram problemas causados pelo cigarro, né? E se ele não tivesse fumado, se ele tivesse tido longe do cigarro, a saúde dele seria diferente. Então, as coisas que Deus coloca, aquilo que Deus coloca na palavra de Deus, é justamente isso. Não é porque Deus quer criar regras, não é porque Deus quer criar normas, mas Ele ama, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, mas às vezes, para que essas coisas aconteçam bem, para que as coisas sejam boas para a gente, é importante que a gente se separe de alguma coisa. Então, quando Deus fala para se separar, de se abster de cigarros, para se abster de drogas, se abster de álcool, ficar longe disso, para se abster se afastar de prostituição, afastar dessas coisas, não é porque Deus criou estatutos ou leis. Mas Deus sabe aquilo que é melhor ou pior para nós. E Deus sempre quer o melhor. Mas se a gente quer andar no caminho desse melhor para nós, a gente tem que tomar sempre uma decisão. E o povo de Israel, infelizmente, ele não tomou, eles não obedeceram a Deus. Segunda coisa também, ele fala no Velho Testamento, em Êxodos, Deus fala, existe um Salmos que ele diz: tudo que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esse Salmo 78, 3 e 4, esse versículo está no vídeo que o Nelsinho fez aí, né? Mas ele deixa bem claro, ele falou para o povo de Israel: olha, tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês aprenderam, passe às gerações seguintes, ensine às gerações. Os pais devem falar para os seus filhos as maravilhas e coisas que Deus fez. Hoje, muitas vezes, e eu também incluo muitas vezes nisso, a gente fala assim, nós temos que levar os nossos filhos para a igreja, né? A nossa obrigação, a gente tem que levar os filhos para a igreja, porque os nossos filhos precisam de Deus. Mas Deus fala duas coisas. Primeiro, os pais devem levar os filhos para a igreja, sim. Mas os pais têm que também ensinar as coisas que Deus fez, as maravilhas que Deus mostra e coloca na palavra de Deus. Isso é obrigação dos pais. Isso faz parte também do ministério da escola dominical. Isso é claro. A escola dominical existe e trabalha para que os filhos, as crianças aprendam sobre as verdades da palavra de Deus. Mas Deus disse que quem deveria ensinar e quem deve passar isso de geração em geração é papel dos pais. Tá? O povo de Israel se esqueceu de fazer isso. O povo de Israel, a geração seguinte que veio depois, foi uma geração que não aprendeu ou não ouviu sobre as maravilhas que Deus tinha feito durante a travessia no deserto. E fala nessa passagem também que cada vez mais a geração que não aprendia ou que não ouvia sobre as maravilhas que Deus havia feito era uma geração que nascia pior. Cada vez a geração ia se piorando. Tá? Então, Deus deixa bem claro, Ele deixou bem claro, os pais devem ensinar os filhos, os pais ensinam os filhos, e deve ser transmitido de geração em geração as maravilhas que Deus fez. E aquilo que Deus disse àquele povo, ao povo de Israel para ensinar, é a mesma coisa que nós ensinamos e falamos hoje. É aquilo que está na palavra de Deus. Então, aquilo que aquela geração, quando chegou no povo de Israel, na terra prometida, deveria ensinar, é o mesmo que nós hoje temos a transmitir aos nossos filhos. Os pais transmitem aos filhos as maravilhas que Deus faz. Porque quando a gente não transmite, talvez a geração que vem a posteriori seja uma geração que vai cada vez mais degradando. O que causava isso? Essa opressão, ele gerava um círculo vicioso. O povo deixava de adorar a Deus, passava a adorar outros deuses, deuses estrangeiros. Isso afastava ele de Deus, levava no pecado. Deus, por consequência, deixava que outros povos estrangeiros apoderassem do povo de Israel e causava uma opressão. Isso gerava um círculo. Quando o povo ficava muito oprimido,
ele clamava a Deus de novo. O povo de Israel pedia libertação a Deus, né? E por consequência, Deus ouvia o clamor desse povo e enviava aquilo que a palavra de Deus fala do livro de Juízes, que são os libertadores. Aí Deus enviava os libertadores, tirava debaixo da opressão do povo inimigo, voltava à paz, só que novamente ele se esquecia de Deus, né? Caía no pecado de novo, caía na opressão, né? Isso foi gerando um círculo vicioso. Esse período, ele aconteceu mais ou menos 350 anos. Ele começa no final do livro de Josué e vai até o livro de Samuel. Nesse período foram levantados 12 juízes, tá? Você pode talvez se vasculhar, esmiuçar um pouco, pode chegar até 15. Mas 12 são aqueles que existe alguma coisa talvez que é mencionado na palavra de Deus. Dentre esses 12, somente Débora era mulher. Dentre desses 12 libertadores em 350 anos da história, somente uma mulher foi escolhida por Deus, que é Débora. Segunda coisa, quem era Débora? Pode mudar. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Algumas coisas que aparecem nessa passagem. Primeiro, Débora era uma profetisa. Para vocês terem ideia, quem era profeta, quem era sacerdote. Bem resumindo e bem aquilo que era, sacerdote era sempre aquilo que leva o povo, ou levava a palavra do povo a Deus. Ou seja, toda adoração, toda expiação de pecados, tudo aquilo que o povo precisava falar a Deus, era feito através do sacerdote. O profeta era o contrário. O profeta era aquele que falava, trazia a palavra de Deus ao povo. Tá? O profeta não é aquele que vai prever o futuro. Podia até acontecer que Deus ele falava alguma coisa que iria acontecer. Mas profeta era toda aquela pessoa escolhida por Deus, ungido por Deus, que trazia a palavra de Deus ao povo. Então você pode ver que todo profeta, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O profeta trouxe a palavra do Senhor ao povo de Israel. Então essa era a função do profeta. E Débora era uma profeta. Em toda a palavra de Deus, existe somente 5 profetas, 5 mulheres profetas, tá? Que a gente mostra a palavra de Deus, existem 5 mulheres profetas. Uma foi Miriam, a irmã de Moisés, outra foi a esposa de Isaías, depois nós temos Ana, bem no começo dos evangelhos, e nós temos mais uma pessoa que chama Uda, tá? Mas existem 5 mulheres somente na palavra de Deus que eram profetas. E dentre elas, uma era a Débora. Ela era mulher de Lapidote. Tá? Não se preocupem com Lapidote, porque só fala aqui, ou em mais alguns versículos, mas não existe nenhuma menção específica sobre ele. Tá? Ao mesmo tempo, Débora era uma juíza também. Ela tratava das questões que o povo tinha que decidir. E ela tinha muito respeito, né? Todo o povo considerava muito aquilo que Débora iria julgar ou decidir. Então todos procuravam Débora para resolver algumas questões legais ou não que tinha naquela região. E ela era uma juíza respeitada, e ela a passagem diz que ela se assentava debaixo das palmeiras, né? Normalmente os juízes eles ficavam à entrada da terra de Israel, nos portões dos muros de Jerusalém, tá? Mas Débora foi uma mulher, uma juíza diferente. Ela decidiu fixar o seu lugar dentro da cidade. Então, era uma profetisa, ela era mulher de Lapidote, uma juíza, e assentava-se debaixo das palmeiras. Ela era uma mulher muito respeitada, considerada, e Deus levantou ela como líder por causa dessas questões. Débora, aqui hoje, talvez seja muito semelhante a cada uma das mulheres que nós temos na nossa igreja. Mulheres que têm o lar para cuidar, mulheres que têm o serviço, né, o trabalho para administrar, mulheres que têm ministério na igreja, talvez, pode ser aqui na frente, ou pode ser nos bastidores, as pessoas que servem a Deus de alguma forma, pessoas que têm ministério nas casas, né? E
mulheres sábias, mulheres que são respeitadas por todos nós homens aqui hoje, né? Mas Débora era uma mulher muito semelhante em alguns aspectos a cada uma das mulheres que nós temos hoje aqui. A opressão nos dias de Débora. Ele diz, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 de carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Durante 20 anos, esse povo de Israel, ele viveu oprimido pelo povo de Canaã, pelo rei Jabim. E tinha um líder militar naquela época, muito cruel, que era o Císera. Tá? Diz a palavra de Deus que ele era respeitado, porque ele tinha esses 900 carros blindados. Né? É o famoso caveirão do Bop lá. Tá? Sabe o caveirão do Bop? Então imagina aquilo. Né? Císera, ele tinha 900 carros blindados, ele durante 20 anos oprimiu cruelmente. Tá? Ele deixa bem claro que Císera cruelmente oprimiu o povo de Israel. E através de Débora, Deus escolheu Débora para ser uma juíza, para libertar o povo de Israel naquela época. Débora chama para essa missão, ela escolhe para uma missão, ela chama Baraque. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali. Ele disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor, e falar que Císera, comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros de guerra e tropa, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque, provavelmente Barack Obama, o nome Barack Obama, seja talvez em memória a esse Barack, tá? Isso a gente vai saber só perguntando ao pai de Barack Obama lá. Mas tem a mesma semelhança, tá? E Baraque era, naquela época, o líder militar daquela região. Tá? E Débora fala, olha, Baraque, você é o líder militar desse povo, você é a pessoa colocada como uma representante militar desse povo. Então, você tem que reunir 10.000 homens, pega 10.000 homens entre Naftali e Zebulon, e nós vamos ao Monte Tabor para guerrear contra o exército de Císera. E Débora fala bem claro, Baraque, isso é uma ordem de Deus. E Deus disse que a vitória já está garantida. Apesar dos 900 carros blindados que Císera tem, você com seus 10.000 homens, vocês vão vencer porque Deus prometeu isso. E o que Baraque fala na passagem seguinte? Pode virar mais um. Baraque diz a Débora, olha, se você for comigo, irei. Mas se você não for, não irei. Existem duas interpretações, existem duas formas que as pessoas interpretam essa resposta de Baraque a Débora. Tá? Uns dizem que Baraque disse isso a Débora, porque ele considerava que Débora, por ser uma líder escolhida por Deus, ela deveria fazer parte dessa vitória que Deus já tinha assegurado ao povo de Israel. Tá? A segunda opinião, ele diz justamente o contrário, que Baraque realmente teve medo, Baraque tremeu, né? E ele só disse, Débora, eu só vou se você for comigo. Meu filho Rodrigo, né? À noite, quando a gente apaga todas as luzes e vai dormir, e se de repente ele quer beber água, ele só vai se alguém for com ele, né? Ele chega, Renata, vamos comigo lá beber água, né? Eu falo, mãe, desce comigo, eu quero lá beber água, né? E ele não bebe, né? Se tiver tudo escuro, ele não bebe se alguém for com ele junto e descer para tomar um copo d'água. Né? E é mais ou menos o que Baraque está fazendo aqui, olha. Se você for comigo, eu irei, mas se você não for, não irei. Tá? Eu acredito mais nessa segunda opinião de que realmente Baraque teve medo, teve medo do fracasso por causa daquilo que Débora disse depois. Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua,
porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ou seja, Deus havia dito bem claro, olha, Baraque, você vai vencer essa batalha, essa vitória já está assegurada. No entanto, Baraque, ele tem medo, né? E Débora fala, deixa bem claro, olha, tá bem, eu vou com você, mas a honra dessa vitória não vai mais caber a você, vai caber agora a uma mulher. Essa mulher não era Débora também, tá? Então essa honra da vitória, por causa da resposta que você deu, por causa daquilo que você recuou, não será mais sua, mas será de uma mulher. Muitas vezes, né, Deus nos chama, Deus coloca cada um de nós e Deus fala, olha, eu preciso de você para que você faça isso, isso e isso. E às vezes a gente fala, olha Deus, eu não estou preparado não, né? Deus, eu estou muito ocupado esse ano. Deus, eu estou com muitos problemas esse ano. Né? E Deus, se você recua, se você fala, olha Deus, não posso fazer esse ano. Deus vai fazer a obra, tá? Mas muitas vezes a gente perde a bênção dessa obra, essa bênção cabe a outras pessoas. Existe na história do livro de Juízes, como eu disse, existem 12 juízes ao longo de toda a história desse livro de Juízes. 6 desses juízes são os que a gente pode levantar, contar uma passagem, ou levantar e fazer uma mensagem sobre isso. Dentre esses 6, todos eles eram improváveis. Todos eles eram pessoas que aos olhos de Deus, aos olhos do povo, eram pessoas que eram improváveis para ser um líder. Otoniel, ele era o mais novo, tá? E dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade que eles valorizavam mais o homem, era sempre o mais velho que assumia a função de ser líder ou representar alguém. Eude era canhoto, tá? Não que canhoto seja um problema, ou não que canhoto seja alguma coisa que fosse um defeito, tá? Mas o canhoto, sempre a pessoa destra ao exército, alguém, sempre tinha preferência. Mas é interessante que, pelo fato de Eude ser canhoto, você pode ver depois nessas passagens, Eude venceu uma luta justamente por ser canhoto. Débora era uma mulher, era muito improvável ela ser uma líder. Mas Deus escolheu ela. Gideão, assim como Baraque, era uma pessoa muito medrosa também. Mas Deus usou. Jefté, embora a passagem da palavra ele fala que era um homem valoroso, mas ele era filho de uma prostituta também. Então ele tinha poucas, digamos assim, o currículo dele não era favorável para que ele fosse usado dentro de um ministério. Sansão, a história de Sansão, que muitos conhecem, e nós já contamos aqui também, ele era um nazireu, ou seja, ele tinha um voto em que ele não podia cortar cabelo, né? Não é que a força dele estava no cabelo, mas no voto que ele tinha feito, ele não podia tomar nenhuma bebida alcoólica e não podia se aproximar de nenhum cadáver também. Mas o voto do nazireu era uma coisa que não era muito provável ser usado por Deus. Mas Deus usou essas pessoas, e talvez com as características que a gente acha pouco provável, Deus usou dentro da missão, dentro de um projeto que Deus tinha. Então, muitas vezes, nós recuamos, né? Nós falamos para Deus, Deus, eu não posso fazer, eu não sou qualificado para fazer aquilo que o Senhor está me escolhendo, ou aquilo que o Senhor está revelando para mim. A gente recua, nós queremos justificar a Deus. E muitas vezes Deus, quando os prováveis não são aqueles que se dispõem a obedecer, Deus escolhe os improváveis também. Quando os prováveis, aquilo que nós entendemos seriam os mais qualificados para fazer alguma obra, esses não aceitam ou recuam por alguma razão, Deus escolhe aqueles que são os improváveis. Isso foi o que aconteceu com a vida de Baraque também. A mulher que venceu essa vitória, que teve a honra da vitória, ela chama-se Jael. Jael é uma mulher. Mas vamos entender como é que foi essa batalha, tá? Chegou o grande momento que iria acontecer a batalha, né? O grande dia que iria acontecer essa batalha. O exército de 10.000 homens
Baraque convocou 10 mil homens, Baraque preparou 10 mil homens para ir em direção a essa batalha. Antes de começar a batalha, Baraque deixa bem claro, Débora repete de novo a Baraque, olha, Deus garantiu já a vitória nessa vitória. O exército de Císera e seus carros blindados estão todos prontos. Tá? Quando eles estão no Monte Tabor, se você ler depois no capítulo 5, dá a entender, pelo que fala no Cântico de Débora, que esse rio Quizon, onde iria acontecer a batalha, era um rio que em condições normais, era como se fosse um ribeirinho, um riacho. Tá? Então era de água calma, o nível bem baixo assim. Mas a qualquer chuva torrencial, ou qualquer chuva muito forte que acontecia, esse rio subia de volume muito rápido e ele transbordava muito rápido também. Justamente onde foi essa batalha, que foi à beira do rio Quizon, na hora que ia acontecer a batalha, a palavra de Deus fala em Juízes 5, que começou a chover incessantemente. E aconteceu que esse rio ele subiu muito de volume, né? Ele virou um lamaçal em toda aquela região, e esses 900 carros blindados que tinham, eles ficaram todos atolados e submersos. Tá? E Deus garantiu a vitória com os 10 mil homens de Israel sobre o povo de Císera através dessa chuva. Por isso que Deus já havia dito a Débora, olha, Débora, fala para Baraque que essa vitória já está garantida. Tá? Quando Císera ele vê que ele perdeu a batalha, todo o povo dele, todo o exército dele tinha se exterminado, ele foge. Ele foge em direção a uma tenda que é a tenda de Éber. Tá? Naquela época era muito comum as pessoas morarem em tenda. Tá? Quando ele chega à tenda de Éber, tá? Quem atende Císera é Jael, a esposa de Éber. Tá? E a palavra de Deus fala assim que Jael, quando vê que Císera está sobre a porta, convida Císera para entrar e fala, olha Císera, vem cá, né? Você está muito cansado, pegou uma chuva, perdeu a batalha, vamos, chega aqui, deita nessa cama aqui, que é o quarto principal dessa tenda. Deita direitinho, né? Eu vou pôr uma coberta sobre você, para você poder descansar. Ao mesmo tempo, Císera fala, olha, será que você tem um copo d'água, né? Eu estou com um pouco de sede. Jael chega, pega e fala assim, olha, eu vou trazer um copo de leite para você, que na verdade era coalhada. E dizem, né, que coalhada é quase não, mas é um tipo um sonífero também, que ajuda a pessoa a dormir. Então Jael pegou Císera, deitou, falou assim, olha, dorme de bruço, de ladinho assim, né, que você vai descansar direitinho. Colocou Císera de lado de bruço, cobriu ele com o manto, né, deixou ele bem tranquilo para dormir. E naquela hora Císera fala, olha, se alguém bater aí na tenda, fala que eu não estou. Aí Jael fala, pode ficar tranquilo, dorme tranquilo, né? Você vai dormir, ninguém vai atrapalhar o seu sono. Chega que Císera dorme, né? Cobre com o manto, né? Aí homens, quando vocês brigarem com as mulheres, melhor vocês dormirem com capacete de proteção. Tá? A palavra de Deus fala que Jael, ela pega com a mão direita uma estaca, né? Chega assim bem aqui do ladinho, a cabeça de Císera, na têmpora, né? Não sei se deve se chamar têmpora. Jael chega com uma estaca, com a mão direita pega a estaca, coloca sobre a têmpora de Císera e levanta a martelo e pum, né? Numa tacada só, ela fala que a estaca atravessa a têmpora de Císera e Císera, ele perde a batalha e a honra da vitória cabe a Jael. Tá? Aí vocês vão falar, puxa, né, que coisa mais trágica, né? Por que teve que ser assim? Tá? Mas vocês lembram por quantos anos Císera oprimiu o povo? Foram 20 anos, né? Por 20 anos, a palavra de Deus deixa bem claro que Císera, ele oprimiu cruelmente o povo de Israel. Tá? E o ato de Císera, mais tarde, no capítulo seguinte, é cantado através de um cântico, que Débora escreveu, e ele diz assim,
que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. A seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Existe três, na verdade, nessa história de Débora. Nós vimos Débora, nós conhecemos Jael. Existe mais uma mulher que é mencionada nessa passagem de Débora, que é a mãe de Sísera. Tá? E Débora faz, no cântico que ela faz, em homenagem a Deus, ela fala sobre a mãe de Sísera também. Ela fala que pela janela olhava a mãe de Sísera, atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? Estariam achando e repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso é como despojo. Tá? Talvez para a gente entender a crueldade que existia naquela época e por que Jael teve que ser assim com Sísera. Né? A mãe de Sísera, ela estava aguardando ele chegar com os despojos da guerra, e ele menciona que talvez os soldados estivessem se divertindo com uma ou duas mulheres, né? E também que trariam os despojos dessas mulheres como presente à sua mãe. E talvez isso, né, foi a maneira, essa opressão cruel que existia sobre o povo de Israel, que foi o que motivou Jael a acabar com a vida de Sísera dessa forma. É uma história que talvez, né, cheio de algumas coisas, de passagens assim, que talvez a gente, uma história digna de, às vezes, de um ato de heroísmo. Né? Essa história, essa passagem, ela faz parte daquela galeria da fé onde estão todos os heróis da fé em Hebreus 11, né? Que falam de Abraão, Isaac e Jacó. E ela menciona essa passagem. Só que, vamos ler, em Hebreus 11, 32, ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Hebreus 11, 32. É interessante, e talvez as mulheres agora reclamem aqui, que quem deveria estar na passagem não deveria ser Baraque. Que Baraque foi justamente aquele que teve medo, aquele que tremeu na hora de obedecer a uma ordem de Deus. E quem deveria estar nessa passagem, talvez, deveria ser Débora, que foi fiel, foi aquela que obedeceu a Deus fielmente. Né? Mas é interessante que quando o título, muitas vezes nós falamos, Heróis da Fé. Né? O Baraque, na verdade, é um anti-herói. Né? Ele não tem essa característica, talvez, que a gente vê de ser uma pessoa carismática, um líder nato, uma pessoa assim, que é corajosa, brava, não tem medo de nada, e enfrenta qualquer situação. Muito pelo contrário, Baraque é uma pessoa que tem medo, ele tem medo de, às vezes, obedecer aquilo que Deus fala. Eu não sei se vocês viram, aconteceu recentemente aquela história do ator negro que caiu, ficou preso na penitenciária injustamente, fruto de um engano que houve. Né? Existe uma reportagem desse ator, que ele fala depois que, nos dias que ele passou, eu não lembro quantos dias ele passou na prisão, ele fala que ele viu lá dentro várias coisas. Né? E entre dessas coisas ele fala que ele viu muita religiosidade, mas ele não viu fé nas pessoas. Né? É interessante ele ter falado isso, eu achei interessante. Ele falou que viu muita religiosidade, mas ele não conseguia ver fé naquelas pessoas que estavam lá dentro também. E nessa história de heróis e anti-heróis que a gente vê na palavra de Deus, é interessante como a gente vê a fé dos nossos heróis também. Tá? Às vezes nós imaginamos que Abraão,
quando teve a missão de Deus de pegar o seu filho e colocar no altar, oferecer como sacrifício a Deus, Abraão não teve medo, ele chegou e falou, Deus, beleza, vamos lá, eu vou pegar meu filho, estou levando lá, vou colocar sobre o altar, ele vai ser sacrificado, mas o Senhor está mandando e eu vou fazer isso. Né? Para qualquer pai, né, para qualquer pai, levar um filho para um sacrifício é muito difícil, é muito doloroso. Né? Para qualquer pai, talvez nós aqui, nós não aceitaríamos de forma alguma obedecer a uma coisa que Deus fala. E nós imaginamos que todos os heróis da fé, eles são assim. São pessoas que quando Deus coloca, eles estão lá, porque eram pessoas que não duvidaram, não titubearam, não tiveram nenhum receio de fazer aquilo que Deus coloca. Mas, na verdade, essas histórias de heróis da fé que nós vemos, são histórias de homens comuns. São histórias de homens que temeram, realmente, às vezes, obedecer alguma coisa que Deus coloca. Né? São histórias de homens que nós, na verdade, colocamos como heróis, mas, na verdade, ele tem a figura de um anti-herói, de uma pessoa que não tem essa característica de ser esse líder, esse herói poderoso, o herói virtuoso. Né? E todos eles, assim como nós, muitas vezes nós tememos de fazer alguma coisa a Deus, muitas vezes nós temos receio de obedecer ao mandamento de Deus. Né? São pessoas que têm um aspecto do anti-herói, são muito comuns a nós. Mas Deus, a gente sempre tem que entender a forma como Deus olha. Né? Existe uma frase que ele diz mais ou menos assim, que a fé existe justamente onde a gente tem medo, a fé existe justamente onde a gente tem dúvida. Né? É nessas horas que a fé aparece. Nas horas que nós temos medo, nós temos insegurança de fazer alguma coisa que Deus fala, a hora que nós temos medo de decidir alguma coisa que a gente sabe que é a vontade de Deus. A fé aparece nessas horas. E não naquelas horas que a gente fala, deixa aqui, isso eu posso fazer. Né? Isso é comigo, se eu sou fiel a Deus, eu vou fazer isso. Mas a fé acontece na hora dos nossos temores, na hora dos nossos fracassos também. Talvez, sem querer entender o que Deus fala, né? Assim, julgar a decisão de Deus, mas Baraque está nessa passagem justamente por causa disso também. Para concluir, terminando, pessoal, duas reflexões que a gente pode fazer. Primeiro, para as mulheres. Onde estão as Déboras que são exemplos de fé em suas jornadas? Né? Hoje, na nossa igreja, graças a Deus, nós temos várias Déboras aqui. Hoje nós temos Déboras que estão ajudando no louvor, nós temos Déboras que estão ajudando na escola dominical, nós temos Déboras que ajudam na secretaria, Déboras que ajudam na cozinha, nós temos Déboras que organizam várias reuniões fora das nossas igrejas, Déboras que aconselham, ouvem, né? Déboras que conseguem pacientemente consolar pessoas que estão precisando de consolo aqui dentro da nossa igreja. Existem Déboras e Deus sempre levanta Déboras dentro do nosso meio. Mas onde estão? Nós precisamos de mais Déboras também. Tá? Existe em 1995, em Belo Horizonte, nasceu um projeto chamado Desperta Débora. Tá? É um projeto que nasceu em Belo Horizonte com um grupo pequeno, mais ou menos de 30 mulheres, né? Fruto de um casal de pastores, que eles fundaram esse projeto que chama Desperta Débora. É um projeto que ele convoca as mulheres, ele chama as mulheres, né, justamente para serem Déboras. Mulheres que oram por seus filhos biológicos, mulheres que oram por seus filhos espirituais. Existe um compromisso dessas Déboras, né, de investir, reservar 15 minutos do seu dia, de todos os dias, para dobrar o joelho diante de Deus e orar por essas pessoas. Graças a Deus, esse projeto pequeno, que começou mais ou menos com 30 mulheres, hoje existe mais de 100 mil Déboras inscritas nesse projeto. São mulheres, são Déboras que Deus levantou, são Déboras que todos os dias elas gastam pelo menos 15 minutos do seu dia para orar por alguma causa da obra do Senhor.
Então, onde estão essas Déboras? Nós precisamos de mais Déboras. Deus levanta, Deus chama Déboras nessa igreja para trabalhar também. E a mensagem para os homens: onde estão os Baraques, Lapidotes e os 10.000 homens que assumem o seu papel e deixam Deus usar suas Déboras também? Deus chama os homens, Deus chama os Baraques, Deus chama os Lapidotes para a obra de Deus. Mas quando os homens, quando o Baraque, Lapidote, ele recua e tem receio de fazer alguma obra do Senhor, Deus chama os improváveis também. Deus não deixa de fazer a sua obra, Deus não deixa de abençoar o ministério. Se você recua, se naquela hora você fala, Deus, não sou eu agora, tenha certeza que Deus vai levantar alguém que é improvável. Tenha certeza que Deus coloca alguém para terminar a obra do Senhor. Mas onde estão os Baraques? Onde estão os Lapidotes? Pessoas que Deus tem escolhido e chamado, falar, olha, a vitória é certa, eu tenho chamado você para fazer uma obra. E quando será que Deus nos chama? Quando Deus chama você, o que você fala para Deus? Fala, Deus, é melhor mandar uma Débora fazer, ou eu falo, não, Senhor, estou disposto a ser fiel ao Senhor. Tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela passagem dessa palavra. Eu peço que durante a semana e ao longo de toda a história dessa nossa igreja, do ministério que nós temos nas nossas famílias, nas nossas escolas, nos nossos empregos, ó Pai, ministério que nós temos nessa cidade, Senhor. O Senhor continue levantando Déboras. Agradecemos, Senhor, pelas Déboras que nós temos hoje aqui no nosso meio, Senhor. Nós sabemos que existem mais, e a gente sabe que a cada uma delas o Senhor vai revelar o ministério, o Senhor vai revelar o campo de atuação, a forma como o Senhor quer que elas te sirvam também. Então abençoa, Senhor, abençoa essas Déboras, capacita a presença do Senhor e no consolo do Espírito Santo, Senhor. Peço também pelos nossos Baraques, Senhor, que quando o Senhor nos chamar, Pai, quando o Senhor nos colocar diante de uma obra, de um desejo, de um mandamento do Senhor, de uma convocação sua, Senhor, que a gente esteja pronto, a gente não possa temer, recear, Pai, mas a gente possa confiar no Senhor, de que o Senhor vai nos capacitar, que o Senhor vai nos dirigir também, Pai. Abençoa a vida de cada um, abençoa aqueles que estão nos visitando, que a Tua palavra traga consolo, Pai. O convívio de todos aqui, o Senhor possa abençoar esse momento de chazinho, esse momento de comunhão que nós temos agora também, Pai. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode ficar de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor. Amanda, nós vamos cantar a primeira música. Tá? Pode ficar de pé, por favor. Eu chamo o pastor Paulo também. Love
Talvez você esteja vivendo esse ciclo na sua vida. Teve um momento na sua vida que você buscou a Deus, tudo se ajeitou, mas agora a tua vida está ficando complicada, o cerco está vindo. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, momentos de aperto. Talvez você olhe para frente e não sabe para onde ir, você olha para trás e não sabe de onde você veio. Talvez a tua esposa ou alguém da sua casa está falando para você: eu não sei, a gente precisa dar um jeito na nossa vida, a gente precisa dar um jeito em casa, a gente precisa dar um jeito na nossa família, precisamos dar um jeito na vida dos nossos filhos. A coisa está caminhando, está estranho. E talvez você como homem fica pensando: puxa, o que a gente pode fazer? Para onde a gente vai? Para onde eu vou tomar o conselho para minha casa? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. E hoje chegou o tempo de você voltar os teus olhos para Deus e falar: Senhor, me ajuda. Como o povo de Israel fez. Deus, ajuda-nos, porque a opressão está muito difícil. O peso está difícil. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais aonde buscar. Eu não sei o que fazer da minha vida, da minha família, na vida dos meus filhos. Ou na sua vida pessoal. Hoje é o tempo de buscar a Deus. Agora é o tempo de você clamar a Deus. Eu quero dizer para as mulheres: continuem buscando a Deus. Continua falando com sabedoria ao teu marido: olha, nós precisamos buscar a Deus. E talvez você, marido, chegou o tempo de dizer: eu e minha casa, eu e você e os nossos filhos, vamos buscar alguém que é poderoso. Vamos buscar alguém que pode fazer alguma diferença nas nossas vidas. Esse alguém é Deus. Então vamos ter um tempo de oração agora. Talvez você nunca tenha orado na sua vida. Talvez você nunca tenha conversado com Deus na sua vida. Mas talvez agora é o momento. Do seu jeito, do jeito que você sabe, ou talvez do jeito que você não sabe. Você pode orar a Deus agora e somente dizer: Deus, nos ajuda. Talvez você, mulher, você esteja sozinha aqui, não esteja com seu marido, ou talvez você não tenha marido. Talvez você pense assim: puxa, eu queria ter um homem para ser o sustento da minha casa, para ser um apoio dentro do meu lar, para poder me ajudar a educar os meus filhos. Talvez você diga: mas eu não tenho ninguém. Ou alguém que eu tenho não está aqui e não busca a Deus, e talvez ele não conheça a Deus, ele não quer buscar a Deus. Mas começa com você, minha querida. Começa com você. Clame pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Clame por você, se você ainda é solteira. Eu sei que Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. E é isso que Ele quer fazer hoje, a partir de hoje, a partir desta manhã. Então você pode ter esse tempo de oração com Deus agora. Senhor nosso Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus de misericórdia. Quantas vezes, ou se alguma vez nós tentamos buscar ao Senhor, tudo se resolveu e acabamos nos afastando de Ti. E quando aperta, Senhor Deus, alguma coisa na nossa vida, nós buscamos a Deus e falamos: Deus, nos ajuda. E o Senhor nos ajuda. Mas quando tudo se resolve, acabamos nos afastando do Senhor. E quantos de nós, ó Pai, temos vivido, Senhor Deus, esses ciclos nas nossas vidas? Mas, ó Deus, nós queremos firmar os nossos pés nos Teus caminhos.
Eu sei, Senhor Deus, que é muito mais fácil nós levarmos a nossa vida do jeito que queremos. Mas quando, Senhor Deus, um homem, uma mulher, se posiciona diante da Tua presença e diz: eu andarei nos Teus caminhos, servirei ao Senhor em todo o tempo da minha vida, Deus, algo maravilhoso começa a acontecer na minha vida, nas nossas vidas, na nossa casa. E Senhor Deus, aqui estão homens e mulheres, são homens e mulheres comuns, com problemas, com medos, com inseguranças, com dificuldades para administrar o nosso tempo, dificuldades para administrar o nosso trabalho, administrar as nossas finanças, dificuldades, Senhor Deus, para administrar os nossos relacionamentos, para educar os nossos filhos. Senhor, nós somos assim, cheios de dificuldades, cheios de problemas. Nós somos assim, ó Deus, com problemas de orgulho, que não dá o braço a torcer, com problemas, ó Deus, de decisões erradas. E nós colhemos o fruto de tudo isso. Nós vivemos na opressão, nós vivemos, ó Pai, nos conflitos. Mas, ó Deus, eu sei que chegou o tempo para cada um de nós de dizermos ao Senhor: Senhor Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, faz uma mudança, a começar em mim, no meu coração, a começar na minha família. Senhor Deus, nós temos reclamado e temos falado para muitas pessoas que queremos um mundo melhor, que queremos um país melhor, que queremos políticos melhores, nós queremos pessoas melhores, uma sociedade melhor. Mas a sociedade vai começar em mim, na minha vida. Uma sociedade melhor vai começar na minha casa. Senhor Deus, começa, Senhor Deus, e faz isso hoje na vida de cada um aqui, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós queremos agora cantar de novo: Jesus, eu só tenho a Ti. Só o Senhor é a esperança para mim. Que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa, transbordante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a força, o poder, a alegria e o renovo do Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Assim nós louvamos, agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou passar para a Noemi, para os avisos. Obrigado, gente. Bom dia, a paz do Senhor. Nós queremos hoje dar as boas-vindas ao Ricardo e Ana Lin. É isso? Então, Ricardo e Ana, sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Nós nos alegramos no Senhor pela vinda de vocês. A gente tem mais 3 crianças, né? Tem o Christian, que tem 5 anos. A Camila, que tem 7.
E a Natália com 9 anos, é isso, né? Sejam muito bem-vindos, as crianças estão lá em cima brincando. Temos o Carlos também. É o Carlos, né? Carlos, seja muito bem-vindo também. Veio com a esposa, que gostoso. Que bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo também. Vocês têm um filho pequenininho também, que a gente estava lá dando água porque ele tinha tropeçado. São 2. Tinha tropeçado, bateu o rostinho, mas já está correndo e brincando de novo. Sejam muito bem-vindos. E Everton. O Everton está ali do lado. Seja muito bem-vindo também. São amigos? Sejam muito bem-vindos. A gente se alegra no Senhor pela vinda de vocês. A gente queria dar alguns avisos. Se vocês se sentaram hoje nessas cadeiras com braço, deu para aproveitar um pouquinho? Tá aconchegante, tá gostoso? Que bacana. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente queria pedir desculpas porque as cadeiras que nós tínhamos feito a compra, o fornecedor ele teve um problema, por isso que vocês vão perceber que hoje está meio misturado, está meio esquisito, né? Mas não se preocupem, vai chegar e vai ficar mais gostoso para quem senta ali atrás. Eu sei que o pessoal atrás aí correu para ajudar o pessoal lá do grupo em japonês também, porque eles precisam das cadeiras lá também, mas desculpa essa movimentação, mas a gente vai se ajustar porque a gente está nesse processo de transição, tá bom? Outro detalhe, a gente vai ter também, pediram para avisar que vão ter camisetas de praticar esportes. Então, se você tem interesse de adquirir essas camisetas de prática de esporte, deixem o seu nome ali na recepção, uma camiseta da Imel, né? E o valor, se eu não me engano, é R$25, tá? Eu posso estar enganada, mas pergunta ali na recepção depois. Deixa o nome, aí depois a gente informa, tá bom? Tá? Mas aí é porque o pessoal precisa fazer a reserva, a compra, mas a gente precisa dos nomes certinho, tá bom? A gente ouviu falar sobre homens e mulheres hoje, não foi? Foi muito gostoso. A gente ouviu um pouquinho do papel do homem, um pouquinho do papel da mulher, que muitas vezes a gente sofre com essas questões. Mas uma coisa que eu queria parar para pensar com vocês. Vocês têm vivido em paz dentro dos seus lares? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho a respeito da palavra paz. Muitas vezes, a gente ouve essa palavra paz e ela é muito banalizada no mundo de hoje. A gente ouve paz, 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 vê a pombinha na mão, fala que a gente busca tantas coisas na sociedade em busca de paz. Mas uma coisa que eu queria que vocês parassem para pensar. Será que quando eu volto para minha casa, uma palavra que possa caracterizar o meu lar é a paz? Será que eu consigo chegar em casa, abrir a porta da minha casa, entrar pela minha casa, e ali, será que eu sinto paz? Essa é uma questão para a gente considerar com muito carinho. Por quê? O nosso lar, a nossa casa, ela precisa ser um lugar onde a gente encontre paz. A nossa casa precisa ser o lugar onde a gente encontra abrigo, proteção, cuidado. E se a gente não encontrar isso, tem uma luz amarela, se não vermelha, mostrando que a gente precisa estar atento. E é justamente sobre isso que nós temos orado e pedido direção ao Senhor. Senhor, o que o Senhor deseja fazer em relação a essas questões? E muitas vezes a gente percebe que homens e mulheres, muitas vezes, eles não desfrutam dessa paz. Porque homens e mulheres estão posicionados erroneamente em seus lugares. Muitas vezes o homem, ele talvez não esteja desempenhando o seu papel dentro daquela casa. Talvez a mulher não esteja desempenhando o seu papel dentro da sua estrutura familiar. E quando existe essa inversão de papéis, pode ter certeza, não há paz. Alguma coisa está errada. E é justamente sobre isso que a gente quer pensar, cuidar e tratar. Nós, como igreja, nós entendemos que o plano do Senhor, o propósito do Senhor, é cuidar das famílias. E as famílias, elas precisam serem tratadas, cuidadas, com muito carinho. E é justamente por isso que nós estamos nos preparando para ter uma ministração, um curso mesmo, sobre a hombridade, homem ao máximo e mulher única. Nós vamos ter encontros, vão ser 12 encontros. Eles vão acontecer semanalmente. São vagas limitadas. Se você deseja encontrar paz no seu lar,
Se você, homem, deseja encontrar o teu papel dentro do teu lar, da tua família, na sociedade, na tua geração, faça esse curso. Assim, da mesma forma, mulher, você quer interferir ativamente na vida da sua família. Não importa se você seja casado ou não. Não importa. Você, homem ou mulher, você é agente de Deus nessa terra. Então, procure fazer esse curso. A gente vai falar um pouquinho sobre a identidade de cada um, a singularidade de cada um, o papel de cada um na sociedade, no núcleo familiar. E muitas vezes a gente ouve muita gente falando, nós desejamos um mundo melhor para os nossos filhos. Muitas vezes a gente fala até que a gente deseja um mundo melhor, uma herança melhor, uma qualidade melhor de vida para os nossos filhos. Mas muitas vezes a gente se esquece de que a gente tem que deixar filhos melhores para esse mundo. Então eu creio que esse momento é um momento para a gente pensar, refletir sobre isso. Qual é a criação que eu tenho dado para os meus filhos? Que tipo de ministração que eu tenho feito dentro do meu lar, homem e mulher? Como eu tenho instruído os meus filhos para que eles sejam também bênção nesse mundo, para que eles impactem a geração deles? E é sobre isso que a gente vai falar nesses cursos. Vão ser grupos pequenos, em torno de 7 pessoas. Por isso que assim, a intenção é que se abram vários núcleos, e nesses núcleos vão ser separados homens e mulheres. Os homens vão ter os encontros semanais, as mulheres também em dias alternados, para que vocês possam alternar no cuidado das crianças. O custo do curso é de R$50, né? E não deixem de fazer a inscrição, tá? A gente pretende fechar isso, se não nessa semana, na próxima semana, e já ter início no começo de abril, tá bom? Então, a gente pede para que vocês deixem o nome com a Emília, com o Ricardo ou com a Elaine, tá bom? Combinado? Ricardo e Elaine, dá um tchauzinho ali, tá? Eles estão ali, então vocês podem deixar o nome com eles. E a ficha de inscrição já está com eles, tá bom? Então, deixem o nome, porque se perder a oportunidade, perdeu, porque vão ser vagas limitadas e só vai ser daqui a um tempo maior. Tá? E a gente não sabe quando a gente consegue retornar com isso, porque a gente já tem a agenda toda cronometrada direitinho até o final do ano. Tá bom? Então, Deus abençoe. Temos um café ali do lado. Tenham um dia abençoado e que vocês busquem a paz em seus lares. Em nome de Jesus. Deus abençoe.